A linda história de Nicodemos. Nicodemos ocupava um dos cargos mais altos e respeitados de Jerusalém, sendo um fariseu de linhagem nobre e um mestre da lei, com assento no Sinédrio, o grande conselho que detinha o poder religioso e jurídico sobre o povo judeu. Ele era um homem moldado pelo rigor das Escrituras, pela tradição dos antepassados e pela lógica fria do sistema teológico de sua época. No entanto, algo na figura de Jesus de Nazaré desestabilizava suas certezas. Ele observava de longe os milagres, as curas e a autoridade com que aquele carpinteiro falava, percebendo que nenhum homem comum poderia realizar tais feitos se Deus não estivesse genuinamente com ele. Mas Nicodemos tinha muito a perder. Sua reputação, seu cargo e sua influência dependiam da manutenção do status quo religioso, que via em Jesus uma ameaça subversiva. Por isso, ele escolheu a proteção das sombras e do silêncio, decidindo procurar Jesus sob o manto da noite para uma conversa privada, longe dos olhares julgadores de seus colegas fariseus. Nesse encontro noturno, Nicodemos tentou iniciar o diálogo de forma diplomática e intelectual, tratando Jesus como um par, um rabi que vinha de Deus. Ele esperava uma discussão teológica complexa, mas Jesus o surpreendeu ao cortar as formalidades e atingir o cerne de sua existência, afirmando que, para ver o reino de Deus, era absolutamente necessário nascer de novo. Essa declaração chocou a mente racional de Nicodemos. Como um homem já envelhecido e estabelecido em suas convicções poderia sofrer tamanha metamorfose? Ele questionou Jesus de forma literal e quase irônica, perguntando se seria necessário retornar ao ventre materno para um segundo parto físico. Jesus, então, elevou o nível da conversa, explicando que o novo nascimento de que falava era espiritual, vindo da água e do espírito, e que a carne só produz carne, enquanto o espírito produz vida eterna. Nicodemos ouviu, maravilhado e confuso, a explicação de que o amor de Deus era tão vasto que ele enviaria seu próprio filho para ser levantado, como a serpente de bronze no deserto, a fim de que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. Aquela noite terminou sem uma decisão pública, mas a semente da verdade havia sido plantada profundamente em seu coração. O tempo passou, e a hostilidade contra Jesus cresceu exponencialmente nos corredores do poder em Jerusalém. Em uma das festas anuais, os principais sacerdotes e fariseus enviaram guardas para prender Jesus, mas estes retornaram de mãos vazias, alegando que jamais homem algum falou como este homem. A fúria tomou conta do sinédrio, e os líderes começaram a destilar desprezo contra a multidão que seguia o Galileu. Foi nesse momento que Nicodemos deu seu primeiro passo para fora das sombras. Em meio ao tribunal inflamado, ele levantou a voz para confrontar a injustiça de seus pares, questionando se a lei de Moisés permitia condenar alguém sem antes ouvi-lo e saber o que ele estava fazendo. A reação foi imediata e agressiva. Seus colegas o ridicularizaram, perguntando se ele também era da Galileia e sugerindo que ele estudasse melhor as Escrituras para ver que de lá não sairia profeta algum. Nicodemos suportou a humilhação em silêncio, mas sua postura já indicava que ele não pertencia mais inteiramente àquele círculo de perseguição. O desfecho dramático da jornada de Nicodemos ocorreu no dia da crucificação, o momento de maior vergonha e derrota aparente para os seguidores de Jesus. Enquanto os 12 apóstolos estavam dispersos, escondidos por medo de serem presos ou executados, Nicodemos decidiu que não era mais hora de se esconder. Ele abandonou definitivamente o anonimato da noite e apareceu em pleno dia no Calvário. Ele se uniu a José de Arimateia, outro membro secreto do conselho, e juntos foram até o governador Pôncio Pilatos para reivindicar o corpo de Jesus. Este foi um ato de coragem extrema, pois ao tocar em um morto e se associar a um homem condenado por sedição, Nicodemos estava renunciando à sua pureza ritual e à sua aceitação no sinédrio. Ele não veio de mãos vazias.
trouxe cerca de 34 quilos de uma mistura caríssima de mirra e aloés, uma quantidade que as tradições da época reservavam apenas para o sepultamento de grandes reis. Com uma reverência que ele jamais tivera por nenhum outro mestre, Nicodemos ajudou a descer o corpo ensanguentado da cruz. Ele limpou as feridas, envolveu o corpo em lençóis de linho finíssimo, com as especiarias aromáticas, e o depositou em um túmulo novo. O homem que meses antes tinha medo de ser visto conversando com Jesus, agora o abraçava morto diante de toda Jerusalém, declarando através de seu gesto que reconhecia naquele sacrifício o rei que o mundo rejeitara. Nicodemos começou sua história buscando luz na escuridão da noite e terminou encontrando a vida no silêncio de um sepulcro, tornando-se o exemplo eterno de que o conhecimento intelectual deve, eventualmente, curvar-se diante da entrega do coração.